A ideia era falar um pouco para vocês, não sobre como fazer planejamento tributário com preço de transferência, mas eu acho um assunto que é bastante atual. É o seguinte: o que está acontecendo hoje com quem teve problemas de preço de transferência, ou seja, o que está acontecendo hoje no CARF, qual é o tema do momento no CARF sobre preço de transferência. Este tema, você tem vários temas, estou escolhendo alguma coisa aqui porque me deram 20 minutos, então eu vou tentar cobrir algum assunto. Na verdade eu quero tratar de um. Existe o seguinte, pessoal, eu escolhi um tema atual, que é uma instrução normativa 243, que na matéria de preços de transferência, do meu ponto de vista, foi além do que a lei previa. Só para a gente localizar o tema, na legislação brasileira, quando a gente tem uma negociação com partes relacionadas, nós temos que controlar o preço nessa transação conforme que seria preço de mercado. E a legislação brasileira oferece 3 critérios para saber o que é preço de mercado. Um desses critérios se chama preço de revenda menos lucro. E quando se legisla este preço de revenda menos lucro, o que a lei fala é o que está escrito aqui. Você toma o preço de revenda, deduza, letra A, B e C são irrelevantes para nós, deduza desconto, etc. Vou chamar assim, até A, B e C. Preço de revenda líquido, D, isso aqui me interessa. Margem de 60%, calculada sobre o preço de revenda, após deduzidos os valores referidos às linhas anteriores e do valor agregado no país, na hipótese de industrialização. Isso aqui me interessa. Vem um legislador e diz: pega o preço de revenda líquido e deduz uma margem de 60% sobre o preço líquido, deduzido o valor agregado no país. O que daria 2 interpretações. Uma interpretação está aqui. Eu estou mostrando e vou voltar para a lei, porque eu acho interessante a gente comparar. Veja o que eu fiz. Aqui é uma fórmula: preço de revenda líquido menos a margem, e a margem, por sua vez, é 60% do preço de revenda menos o valor agregado no país. Qual é o efeito disso? Eu queria já de cara enxergar o efeito desta leitura da lei. Por esta leitura, para que você tenha que ter uma margem de 60% como lucro, é necessário que o valor agregado no país seja 0. Por quê? Isso é matemático. Quanto mais você agregar de valor no país, menor se torna a margem. Ela começa com 60% e vai reduzindo. Ou seja, não é margem de 60% do preço de revenda, é 60% do preço de revenda menos valor agregado. Agrega em valor, diminui a margem. Até chegar a um certo ponto em que você agregou muito valor no país, já não se exige mais qualquer margem. Você está muito bem porque você agregou valor no país. Então, esta é uma leitura da lei que seria indutora do seu comportamento. Quanto mais você industrializar no país, mais você vai tributar. Agora, quando você volta para o texto da lei e vai confrontar o texto da lei com esta fórmula, existe uma dificuldade da língua portuguesa. Eu queria mostrar isso para vocês entenderem onde está o problema. Olha o texto da lei: preço de revenda diminuído da margem de 60%, calculado sobre o preço de revenda, deduzidos os valores e do valor. Deve ter sido do valor agregado. Gente, eu detesto falar isso, mas isso na língua portuguesa vai dar uma diferença. Porque não falou diminuído o valor, é um do valor. E a pergunta é: esse do valor que está aqui, está ali embaixo, será que é diminuído? Ou será que é o diminuído que estava lá em cima? Ou é o deduzido que está embaixo? Ninguém deduz do, deduz o. Diminuído do, deduzido do. Por conta dessa letrinha D, existe uma segunda leitura possível, em que eu pegaria o preço de revenda, diminuído do desconto, do imposto, da comissão, da margem de 60% e do valor agregado no país, dando esta fórmula. Se esta fórmula for verdadeira, que é uma segunda leitura possível da lei, muda todo o cenário. Porque agora a margem de lucro é sempre de 60%.
Não interessa o valor agregado no país, eu sempre vou ter essa margem de 60%. É uma segunda leitura. Eu queria chamar a atenção que no texto da lei, as duas interpretações têm pecados. A primeira interpretação tem o pecado da letra do, mas a segunda interpretação também tem o seu pecado, porque o legislador, veja, ele fez diminuído A, B, C, D. D é margem. Se ele queria que fosse uma parcela à parte, que não fosse compor na margem, ele não poria a letra D, ele poria a letra I. A, B, C, D, eu cito isso que eu vou deduzir. Quando ele põe o valor agregado dentro da letra D, me parece também interessante para dizer que ele quer que o valor agregado componha a margem e não seja um item a mais diminuído. Então, as duas leituras possíveis eu consigo tirar do texto. Qual é o problema a partir dessas duas leituras? É que quando o fisco foi examinar essa matéria, primeiramente ele soltou uma instrução normativa número 32, que basicamente reproduzia essa fórmula. Ou seja, ele optou por uma das leituras possíveis. De repente, sai uma instrução normativa número 243, e que adota uma terceira fórmula. Uma fórmula que ele faz uma tal de proporcionalização. Basicamente o que ele faz é isso. Ele faz preço de revenda menos líquido, mas agora é o preço de revenda proporcionalizado. Veja que coisa interessante. Esta fórmula simplesmente já não fala mais em valor agregado no país. Ou seja, o valor agregado desapareceu. O legislador usou, mas quem é o legislador diante de mim, fisco? Eu não quero saber, não faz sentido. Eles fizeram uma fórmula que, na opinião deles, seria a mais correta. Eles corrigiram, falaram assim: legislador, você não sabe de nada. E com um argumento extremamente cativante. Eu vou lhes explicar o argumento deles para corrigirem o que a lei diz. Eles dizem: olha, admita que você importe um limpador de para-brisas e você revenda um Volkswagen. Não tem sentido eu partir do preço de revenda do Volkswagen para saber qual é o custo do para-brisa. Primeiro eu tenho que saber quanto o para-brisa representa do Volkswagen. Se o para-brisa representa 1% do Volkswagen e o Volkswagen foi revendido por 100, o para-brisa é 1, e aí eu calculo 60% sobre esse 1. Entendeu? A lógica é, primeiro eu proporcionalizo e daí eu aplico a margem de 60%. O tal do valor agregado e tudo mais deve ser palavras que não estão na lei, porque não fazem lógica. Esse é o sistema que eles acharam correto. A edição normativa tentou ser lógica ao sustentar que o correto seria primeiro proporcionalize o preço de revenda e daí aplica a margem de 60%. Quero insistir, valor agregado desapareceu. No lugar disso entra uma tal de proporcionalização que não estava prevista na lei, mas que na defesa deles seria algo lógico para evitar distorções. O que eu vou tentar mostrar aqui é que existem algumas questões que eles não explicam muito bem como fizeram. Para começar, para fugir da legalidade. Ou seja, o texto da lei estava lá. Assim, a gente aprende em direito que a gente não deve ficar apenas na literalidade. Mas também a gente aprende que o limite da interpretação é a literalidade. Ou seja, eu não posso simplesmente omitir algo que o legislador utilizou. Se o legislador falou valor diminuído do valor agregado, não posso desprezar e dizer: legislador, você é um bobão. Não existe legislador bobão. Ele escreveu diminuído o valor agregado. Essa fórmula é uma fórmula legal. Agora, o que eu me interesso e o que eu queria mostrar para vocês é que eles corrigem a lei porque, na opinião deles, o que eles estão fazendo é mais lógico. E eu tentei, e não sei se eu os convenci, dizer que é muito lógico eu dizer que se eu revendo um Volkswagen por 100 e o para-brisa é 1%, então eu revendi o para-brisa por 1. Fazia sentido. Vamos dar uma olhada se isso faz sentido mesmo. Vamos verificar se existe lógica no que eles estão fazendo. Desculpa, só me informar. Só você sabe, a situação está a seguinte: tudo que vocês viram de vermelho aqui é o CARF contra o contribuinte. Tudo que vocês virem de verdinho, leia-se um caso, é o CARF favorável ao contribuinte. Alexandre, você está onde aí? Eu estou no vermelho.
O Alexandre está no vermelhinho. A Karen também está lá junto comigo. Então, sinto muito. Agora, a notícia é que o amarelinho significa que ainda não foi votado. E como existe um caso, pelo menos, favorável ao contribuinte, esse tema voltou a ser, vai ser discutido, vai ser decidido pela Câmara Superior. Portanto, o tema, a situação está assim. Alexandre e Karen, sinto muito, mas eu vinha vencidos, mas a gente consegue lá em cima, talvez se a gente começar a olhar este ponto. No Poder Judiciário está assim, tá? Tem só na terceira região, 2 vermelhinhos e 1 verdinho. O que eu quero mostrar é que aquilo, gente, vamos reconhecer, o pessoal da Fazenda, eles são charmosíssimos na sustentação do para-brisa. O para-brisa, o Volkswagen, eu repeti, é o modelo deles, eles falam exatamente isso. Só que tem uma coisa que a gente aprende em lógica. Em lógica você aprende que você não pode provar alguma coisa usando por premissa aquilo que você quer provar. Ou seja, se você por premissa adota aquilo que você quer provar, você vai chegar onde você quer provar, porque a premissa é essa, chama-se petição de princípio. E eu vou tentar mostrar que a fórmula deles, que eles querem corrigir a lei, tem uma petição de princípio. Veja aqui é o caso do para-brisa. Ou seja, eu tenho o Volkswagen que custou 10, o para-brisa é 1 e o resto é 9. Portanto, o Volkswagen foi vendido por 25, na lógica deles, nessa postura correta, neles que sabem mais que o legislador, eles falam, bom, se o Volkswagen foi vendido por 25, o para-brisa foi vendido por quanto? 2,5. O para-brisa é 10% do Volkswagen. Então eu aplico a margem de 60% sobre os 2,5 e chego ao PRL, ao preço de mercado de 1, não tenho que fazer ajuste. Tudo bem? Vejam que lógica perfeita, funcionou. Mas agora eu sou um contribuinte malandro. Agora olha o que eu vou fazer. Lembra que o para-brisa era 1 e o custo nacional era 9? Meu Volkswagen é igualzinho, portanto continua custando 9 localmente. Mas agora eu vou fazer aquilo que a gente chama no jargão, vou fazer transfer pricing. Ou seja, eu vou agora sextuplicar o para-brisa, é para-brisa de ouro. Ele custava 1, o valor de mercado é 1, mas eu quero realmente agora superfaturar, eu quero transferir lucro para o exterior. Tá bom? Eu sou contribuinte agora mal. Então, embora o valor seja 1, eu vou fazê-lo valer agora 6. Porque eu estou sendo malandro, sextupliquei o valor de mercado. Olha o que aconteceu quando o meu para-brisa, que era 1, vira 6, mantido o custo do resto do Volkswagen, os 9 iguaizinhos. Agora, o para-brisa é 6 de um custo total de 15. Ou seja, 40% do meu Volkswagen agora é o para-brisa. Porque é um baita para-brisa. Gente, eu sextupliquei o valor do para-brisa. Ao sextuplicar o valor do para-brisa, aplique a mesma fórmula no Volkswagen que foi vendido por 25. Quanto do Volkswagen representa agora o para-brisa? 40% dos 25, portanto 10. Aplique a mesma fórmula, você vai chegar a um PRL de 4. Ou seja, eu sextupliquei o valor do para-brisa e deu um PRL de 4. Lembra que o PRL era 1? Agora virou 4. Ou seja, quanto mais eu aumentar, quanto mais eu superfaturar o para-brisa, tanto maior vai ser o PRL que eu quero aplicar. Por quê? Porque o valor do para-brisa entrou na fórmula. Como eu falei, não tem lógica. Aquilo que eles apresentam como lógica, não tem lógica. Mas agora eu vou mostrar mais um detalhe interessante. Admita o seguinte, eu apliquei essa fórmula e falei, caramba, eu exagerei com esse para-brisa a 6. Porque afinal de contas, 4 é o preço de mercado. Aprendi a lição. Por quanto eu vou importar o para-brisa? Por 1 que eu importava antes? Não sou bobo. Não vou importar por 6 porque eu fiquei exagerado. Por quanto você importaria agora? Por 4, concorda comigo? Afinal de contas, 4 você já viu que não dá ajuste. Vamos fazer a fórmula agora importando. Vocês viram que 4 não dá ajuste. Eu pego exatamente o resultado da fórmula, 4, e aplico sobre o mesmo custo nacional de 9. De repente, agora o para-brisa é 30% do preço do Volkswagen. Resultado, deu um PRL de 3,1. Ou seja,
4 era o PRL adequado. Agora eu importo de acordo com o que deu certo, dá outro valor. Se você agora fala assim, não, então eu vou importar por 3,1, tenha certeza que vai dar 2 alguma coisa. Sempre vai dar algum tipo de ajuste. Ou seja, a fórmula que eles apontam como uma fórmula lógica, ela é circular e ela é inconsistente. Então o que nós estamos apontando? Questão normativa 243. Omite o valor agregado. A instrução normativa adota uma fórmula pretensamente lógica que não tem de lógica nada. Mas daí eles falam, mas espera um pouquinho. Pode não ter lógica, mas a sua fórmula contribuinte, aquela primeira fórmula que você adotou, também não tinha lógica. Porque afinal de contas, quanto maior o valor agregado, menor a margem de lucro. Em termos de lógica de preço de transferência, quanto mais você agregaste valor, tanto maior deveria ser a sua remuneração. Está certíssimo. Em termos de uma lógica de preço de transferência, quanto mais eu agregar de valor ao produto, tanto maior deve ser minha margem de lucro. Agora, um ponto que tem que ser dito é que, embora exista o princípio que a gente chama at arm's length, inspirando essa lei, não é o único princípio no ordenamento jurídico brasileiro. Porque a ordem econômica brasileira também importa. Esta fórmula, embora contrarie a lógica da transferência, essa interpretação, ela tem a seu favor a geração de valor local. Ou seja, o termo que eu utilizo é uma norma indutora. Ou seja, esta é uma interpretação da lei, uma das interpretações, que faz o seguinte efeito: se você não agregar valor no país, eu vou te tributar com um lucro de 60%. Agora, quanto mais você agregar de valor no país, tanto menor vai ser o lucro que eu vou exigir. E se você agregar pelo menos 35% de valor local ao seu produto, você não tem ajuste. Isso é um incentivo à agregação de valor local. Vamos comparar com a fórmula da instrução normativa. Por esta fórmula, não interessa o que você fizer, você vai ter sempre um lucro de 60%. E desculpe, não é um lucro de 60%, eu estou falhando numa informação. 60% do preço de venda é lucro. Significa que o custo é 40%. Gente, se 40% é o custo e 60% é o lucro, qual é a margem de lucro sobre o custo que essa normativa exige? 150%. Ou seja, nos termos da IN 243, quem resolver fabricar um produto no país tem que ter um lucro de 150% sobre o seu custo. E se não tiver o lucro, pague imposto como se tivesse. Eu tenho duas interpretações da lei. Uma que diz, quanto mais você agregar de valor no país, tanto menor o lucro que eu exijo. Outra que diz, meu amigo, se você industrializar um produto no país, você vai pagar imposto sobre de 150% em cima do seu custo. E não interessa o que você faça, não teve o lucro, azar o seu, sempre 150%. Não interessa o que você faça, é 150% de lucro. Ou seja, a instrução normativa 243, além de um claro vício de ilegalidade, que contraria o texto da lei, se ela representasse o que a lei dizia e não representa, mas se ela representasse, tornaria a própria lei inconstitucional por desproporcionalidade. Eu não estou falando que a lei é inconstitucional. Eu estou falando que há duas interpretações da lei. Uma interpretação da lei que torna a lei conforme a ordem econômica. Uma segunda interpretação da lei que torna a lei desproporcional. Portanto, quando a gente chega no conselho, nós não estamos dizendo declare a lei inconstitucional. Nós estamos dizendo, entre duas interpretações da lei, uma que dá o efeito indutor, que quanto maior a agregação de valor, menor o lucro exigido, e uma outra que exige sempre, em qualquer caso, 150%, escolha a interpretação conforme a Constituição. Mais uma vez, na literalidade, as duas têm falhas, mas claramente
a terceira interpretação, aquela que está sendo dada pelo fisco, não tem base em lei, não tem base. O texto da lei está sendo subvertido. A lei não fala em proporcionalização, a lei não fala em custo, a lei fala em valor agregado ao bem no país. Agregar valor ao bem não é custo nacional. Agregar valor é um todo que inclui o custo, mas inclui as despesas locais, inclui logística. Eu agrego valor ao país, ao bem, muito mais do que apenas custo. O legislador utilizou a expressão valor agregado ao bem produzido no país. Essa expressão e o seu conteúdo foram desprezados pela Legislação Normativa 243. Com os 20 minutos que eu tinha, Alexandre, eu achei melhor se concentrar só nesse tema, porque é um tema atualíssimo e que eu acho que é importante que nós conheçamos. Eu agradeço a atenção de todos.